eu tenho que ter um bem, dinheiro proveniente de atividade ilícita. Então, essa atividade ilícita, ela pode ir desde um simples contrabando até crime contra a administração pública estrangeira. Então, prestem bem atenção. O sujeito passivo é o Estado. O principal interessado em combater a lavagem de dinheiro é o Estado. Vocês sabem que a evasão de divisas, que é um crime contra o sistema financeiro, ela descapitaliza o Estado brasileiro. Você tirar o dinheiro daqui e mandar para o paraíso fiscal, você descapitaliza. Então, o Estado brasileiro é o maior interessado em combater a lavagem. Tá? Elemento subjetivo, ou tipo subjetivo, é o dolo. Vontade livre e consciente de ocultar ou dissimular bens, valores e direitos provenientes de crime. Se os bens não forem provenientes de crime, de atividade ilícita, eu não terei a lavagem de dinheiro. A ação penal, ela é pública incondicionada. E aí uma pergunta que eu poderia fazer: para que o Ministério Público possa ajuizar uma ação penal por crime de lavagem de dinheiro, haveria necessidade de que já houvesse um processo findo ou em trâmite sobre, por exemplo, o tráfico de drogas, sobre, por exemplo, extorsão mediante sequestro, sobre, por exemplo, o tráfico de armas de uso proibido? Haveria ou não? Não. A lavagem de dinheiro, embora ela dependa desses crimes, existe entendimento doutrinário e jurisprudencial de que, se eu tiver efetivamente provas da lavagem de dinheiro, do placement, né? Esse desvio aqui, depois do impilage, foi colocado em paraísos fiscais, e depois do integration, ainda que eu não tenha um processo em trâmite pelo tráfico de drogas, por exemplo, peculato, concussão, que são crimes contra a administração pública, eu posso mover o processo de lavagem. Tá? É lógico que convém, é mais interessante que o Ministério Público, quando entrar com a ação penal por crime de lavagem de dinheiro, ele o faça de posse da cópia do processo de tráfico de drogas, do processo de contrabando, da extorsão mediante sequestro, do crime contra o sistema financeiro, que vai embasar melhor a ação penal dele. Mas se ele tiver provas da lavagem, ele pode entrar com ação contra o infrator. Outro detalhe interessante: vocês sabem que quando um promotor denuncia uma pessoa, ele tem que descrever minuciosamente a sua conduta. É o que nós chamamos de individualização da conduta. Ora, num processo de lavagem de dinheiro, muitas das vezes eu não tenho, por causa do impillage, eu não tenho condições de saber exatamente por onde o dinheiro tramitou, por todos os paraísos fiscais que ele tramitou. Daí que a necessidade de que eu descreva minuciosamente o trâmite do dinheiro na lavagem de dinheiro, do crime de lavagem? Não. O entendimento é que houve na lavagem de dinheiro, segundo o Ricardo Andreucci, vocês podem confirmar no livro dele, uma espécie de inversão do ônus da prova. Cabe ao agente provar que aquele dinheiro é proveniente de atividade ilícita. E o Ministério Público pode, na denúncia, descrever o fato, mostrando que houve um desvio da prefeitura, por exemplo, e que aquele dinheiro foi para as Ilhas Jersey e depois tramitou nas Bahamas, em Luxemburgo e nas Ilhas Caimã, que são paraísos fiscais, e depois
foram adquiridos bens com aquele dinheiro. Então, se ele mostrar, ainda que não minuciosamente, passo a passo, aquele processo de lavagem, de ocultação, de simulação do recurso ilícito, a denúncia deverá ser recebida. Bom, eu queria falar agora da consumação, da tentativa e... Vamos lá, consumação e tentativa. Bom, quando é que se consuma, está consumado o crime de lavagem de dinheiro? A lavagem de dinheiro, ela consuma-se com a simples ocultação ou dissimulação de bens, ainda que não haja proveito efetivo. Atenção, eu não preciso, tá, que haja a integration para que o crime de lavagem esteja consumado. A integração, ela faz parte do exaurimento do crime de lavagem de dinheiro. Para que eu tenha lavagem de dinheiro, eu preciso do placement, que é a colocação, e do impillage, que é a dissimulação. Então, a ocultação e a dissimulação já configuram o crime. O crime já está consumado. A integração, que é o integration, quando ele já compra, já transformou aqueles recursos ilícitos em uma Ferrari, num apartamento lá em Miami, em uma fazenda, num avião, comprou um helicóptero. Quando ele já transformou, essa integração é mero exaurimento do crime. Admite-se a tentativa, que é o fato de, quando iniciado o crime de lavagem, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Devo dizer para vocês que a tentativa é de difícil configuração, embora seja admitido. E o aumento de pena? Nós vamos ter um aumento de pena no crime de lavagem de dinheiro de 1/3 a 2/3 quando se tratar de tráfico ilícito de drogas e quando se tratar de crime contra o sistema financeiro, desde que essas duas hipóteses aqui estejam associadas ao crime cometido de forma habitual ou se houver uma organização criminosa. Nessas duas hipóteses aqui, eu tenho um tráfico de drogas, que já é uma atividade ilícita, que é praticado de forma habitual. Pessoa que foi processada por lavagem de dinheiro, lavar aquele dinheiro do tráfico de drogas, praticado de forma habitual, vai ter um aumento de pena de 1 a 2/3. Beleza? Aumento de pena de 1 a 2/3. Segundo, se ele, por exemplo, faz parte de uma organização criminosa, também nós vamos ter um aumento de pena de 1 a 2/3. Beleza? Tem aqui alguma pergunta? Bom, vamos falar agora da delação premiada. Delação premiada. Meus amigos, o crime de lavagem de dinheiro, ele também traz a hipótese da delação premiada. A hipótese em que se permite a redução da pena também de 1/3 a 2/3. Se pode, inclusive, essa pena
ser reduzida de 1 a 2/3, cumprida em regime aberto. Dependendo da eficácia da delação, o juiz pode isentar o agente de pena ou mesmo substituir a pena por uma pena restritiva de direito. Mas quando o autor, o partícipe ou coautor colaborarem espontaneamente para a elucidação daquele crime relacionado com a lavagem de dinheiro. Ele colaborou, por exemplo, para elucidar o tráfico de drogas. Ele colaborou para elucidar aquele crime de extorsão mediante sequestro. Ele colaborou para elucidar aquele crime contra o sistema financeiro. Nesse caso, se ele consegue, com a informação que ele deu, facilitar a apuração do crime relacionado com a lavagem, nós vamos ter a delação premiada. Ou também, se ele, com a informação que ele deu, ele consegue, por exemplo, descobrir, desbaratar, informar onde está o bem objeto da lavagem, bem, direitos ou valores, e esses bens são restituídos, são apurados, né? E são restituídos. Se ele não conseguir nem facilitar a apuração do crime relacionado com a lavagem, e se ele não conseguir recuperar os bens, objetos do impillage, objetos do integration, nós não vamos ter a delação premiada. Porque essa delação premiada aqui, ela necessita ser eficaz. Se não for eficaz no sentido de elucidar os crimes ou recuperar o dinheiro, nós não poderemos aplicar a delação premiada. Cuidado, que essa pode ser uma das perguntas da prova. Bom, processo e competência. Meus amigos, qual é o rito processual da lavagem de dinheiro? Ela tem um rito especial? Ela segue o rito do júri? Ela segue o rito comum? Como é? A lavagem de dinheiro segue o rito processual dos crimes apenados com reclusão, são julgados pelo juiz singular. Mas quais são esses, professor? O rito processual dos crimes apenados com reclusão julgados pelo juiz singular, eles iniciam com a denúncia, depois nós temos a citação, depois nós temos o interrogatório, depois nós temos a defesa prévia, depois nós temos oitiva de testemunhas da acusação e da defesa, depois nós temos a fase do 499, depois nós temos as razões finais e finalmente nós temos a sentença. É esse o rito processual dos crimes apenados com reclusão, são julgados pelo juiz singular. Professor, e a competência, professor? Crime de lavagem de dinheiro é da competência da Justiça Federal ou da Justiça Estadual? Federal. A regra é que o crime de lavagem de dinheiro é da Justiça Estadual. Só será da Justiça Federal quando praticado contra o sistema financeiro ou a ordem econômica financeira, quando praticado contra bens e interesses da União e quando o crime anterior for da competência da Justiça Federal. Exemplo. No exemplo que eu dei no início da aula do tráfico de drogas, aquele cidadão traficava droga para o exterior.